Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de ações de engajamento do consumidor. Hoje nós vamos conversar bastante sobre como nós devemos fidelizar os nossos clientes, os nossos consumidores, para que a empresa possa ali sempre vender para um cliente que ela já possui, que ela já reteve, que ela já conquistou. Eu sou a professora Natália, estarei aqui hoje para nós tratarmos destes assuntos tão relevantes para que nós tenhamos ali não só clientes, mas também parceiros de negócios. Me apresentando rapidamente, eu sou a professora Natália, sou formada em administração de empresas, tenho MBA em e-commerce, nosso comércio virtual, sou também mestra em administração com foco em gestão de organizações. E hoje a professora está aqui para a gente entender como eu devo aí fidelizar melhor o meu consumidor para que ele torne-se ali um cliente recorrente da minha organização. Para entendermos um pouco mais sobre este assunto, convido você ao nosso quadro. E hoje vamos conversar sobre como fidelizar aí o nosso consumidor. Veja só, você já parou para pensar como eram as coisas antes da internet? Muitos de nós nascemos num contexto antes da internet, mas como será que muitas transações que nós vemos acontecer hoje aconteciam antes ali do advento da internet? Como será que era o processo de compra antes da internet? As pessoas iam até as lojas, as pessoas procuravam ali o produto que era mais adequado a elas, as pessoas estavam ali sempre pesquisando e indo até os locais, ligando, falando com os vendedores. Por quê? Porque este era o nosso universo antes do advento da internet e que muitas vezes ainda acontece nas empresas e é uma das formas também de vendermos. Então, aos poucos, modelos de negócio que antes existiam apenas no offline passaram a se beneficiar do modelo 24 horas, 7 dias por semana. Ou seja, muitas empresas estão agora inseridas no universo da internet. A tecnologia da informação, ela já atende algumas funções que dependiam exclusivamente da força de trabalho humano e hoje nós temos aí algumas funções que a tecnologia da informação supre. Então, os vendedores puderam começar a abordar e trabalhar os clientes em diferentes etapas do processo de compra para converter aí novos clientes. Veja aqui o caso de representantes de venda do setor pet, que atendem ali pet shops, por exemplo. Este mercado pet. Antes era preciso visitar lojas da sua cidade e região, com um catálogo debaixo do braço, indo de loja em loja para sensibilizar e conquistar os comerciantes. Hoje em dia, essa loja pode ser online. E a visita não se justifica, tampouco a alocação de recursos financeiros para combustível e almoço, que antes os representantes precisavam. Hoje em dia, o próprio comerciante pode comprar online. Então, em termos de contexto macroambiental, por exemplo, a pandemia acelerou algumas tendências ligadas à pauta da transformação digital. Então a gente vê que hoje o trabalho remoto, home office, é um exemplo que está ligado às possibilidades do inside sales, que nós vamos falar muito disso na aula de hoje. Existe um vasto campo de oportunidades para que nós possamos ali entrar neste contexto e tem muitas pessoas que têm um perfil ali para gerir pessoas e construir e medir etapas ligadas a esse tipo de funil de vendas através da internet. Então o foco hoje é entender como cada grupo de clientes compra, porque isso é importante para o sucesso de uma empresa. Então hoje eu vou pensar se essa perenidade depende de escalar processos que eu uso tecnologia da informação e comunicação e vamos trabalhar pontos críticos da abordagem de vendas nesse contexto atual, como também o ponto de vista do cliente, discutindo a estratégia de comunicação em todos os touch points desta jornada, que nós vamos conversar um pouco mais durante o nosso contexto de hoje. E lembrando, caso você tenha dúvidas, colocações, posicionamentos, manda aqui para a professora, eu fico à disposição. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Inside Sales. Professor, o que é isso? Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre este termo em inglês, Inside Sales,
e compreender sobre o que de fato isso quer dizer para nós. Indo ao quadro, o que seria Inside Sales? Para a gente entender um pouquinho desse contexto aqui, é importante compreender o seguinte, que Inside Sales é um processo de vendas realizado internamente. Inside, dentro de, Sales, vendas. Vendas que são realizadas internamente. Literalmente, uma tradução ao pé da letra é isso que nos quer dizer aqui dentro deste contexto. Então, vamos aqui compreender. Com o objetivo de reduzir custos de deslocamento, aumentar a produtividade dos colaboradores e o faturamento da empresa, essas vendas internas, este inside sale, otimizam o contato entre vendedor e cliente. Por meio do quê? Por meio da tecnologia que nos auxilia aqui neste contexto. Diferente do telemarketing, o Inside Sales, ele abrange estratégias de marketing e comerciais que extrapolam, que vão além ali daquele script de conversa padronizada, robotizada, já até um pouco batida via telefone, visto na rotina do telemarketing, que pode acontecer algo ali mais sistematizado, algo ali que já está um pouco sedimentado na comunicação via telemarketing. Então, o Inside Sales ele vem para diferenciar isso. E como será que este Inside Sales trabalhará? Aqui, os produtos vendidos, eles são complexos, que demandam conhecimento técnico para avançar nas negociações junto ao cliente. Se o cliente perceber que o vendedor não conhece daquilo, ele fala, opa, não estou me sentindo seguro para comprar. Então, a abordagem do Inside Sales, ela depende aqui da análise de algumas variáveis, por exemplo, o preço, complexidade do produto, maturidade do mercado, todos estes pontos que vão fazendo a diferença aos olhos do nosso consumidor, porque a pessoa precisa de confiança para poder comprar, mas é igual nós, certo? Quando a gente vai fazer uma compra, a gente tem que confiar naquilo. É muito difícil você deixar seu dinheiro em algo que a gente não confia ou em algo que está com aquela sensação duvidosa. Você fala, ai, será que eu compro isso? Será que compensa? Será que isso aí é confiável? Se a pessoa tem muitas dúvidas, ela não consome. Por isso, o Inside Sales tem que derrubar todas essas objeções para, de fato, efetuar uma boa venda. Retomando. Então, pensando sobre o preço, devido ao valor agregado e margem de contribuição que justificaria aquele investimento que vai ser feito. Complexidade do produto e maturidade do mercado depende da capacidade e competência do time em converter leads possíveis clientes no contexto digital, ao longo de todos os touch points, os pontos principais que nós devemos tocar ali para fazer com que a jornada do nosso cliente seja satisfatória. E também considerar o famoso ticket médio. O que é o ticket médio, professora? Este ticket, ele literalmente faz uma média do quê? Ele pensa assim, na casa dos 100 a 5 mil reais por mês, encaixam nessa possível estrutura, 100 reais até 5 mil reais por mês. Acima disso, a tendência é um modelo misto, que é parte do processo de Inside Sales e parte para o Field Sales, ou seja, Field campo, Sales venda. Daí já iria ali para uma venda mais específica dentro de um mercado específico, ou seja, a campo, devido ao custo de aquisição do cliente, o CAC. Por quê? Porque um produto muitas vezes acima de 5 mil reais, a gente tem uma outra abordagem para conquistar o cliente. Então, a gente também tem que saber o custo para adquirir do cliente. Então, custa dinheiro adquirir um cliente, professora? Custa. Por isso que a gente tem que manter um cliente comprando da gente sempre, porque deu trabalho, custou para a gente conquistar esse cliente. Então, nós precisamos fidelizá-lo.
E um custo alto e margem de contribuição do produto baixa, o modelo de negócio ele não vai se sustentar. Por quê? Porque o produto é caro, a margem que ele traz é baixa, então precisa de muito dinheiro para manter aquela estrutura. E o processo de inside sales poderá ajudar a testar hipóteses e pivotar o negócio conforme necessário. E assim nós vamos compreendendo um pouco mais sobre tanto o inside sales como também as formas de tornar um negócio viável também no contexto digital. Ferramentas de Analytics. É muito importante a gente entender como nós devemos utilizar estas ferramentas, sendo que o Analytics é uma boa referência e uma ótima forma de posicionar a empresa perante aos seus consumidores no mercado e no contexto digital. Indo ao nosso quadro, para que a gente possa entender, primeiro de tudo, as ferramentas voltadas para o Analytics, que vão fazer ali todas as análises necessárias para que a gente possa ali mensurar, ter indicadores, ter análises e compreender de fato o que está acontecendo dentro da empresa. Então a gente vai pensar primeiro em uma análise. Por quê? Porque eu preciso ter informação. Informação é poder, meus queridos, inclusive no contexto da internet. Então, quanto mais dados nós temos para tomarmos as melhores decisões, as decisões mais pertinentes, é isso que vai fazer a diferença quando nós formos ali posicionar a empresa num determinado contexto. Então, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que refletir sobre isso? Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo no mercado e pensar, olha, que é uma boa para a gente traçar este caminho. Olha, eu acho que a gente tem que adaptar melhor. Eu percebi a análise dos dados e que tal se nós tivermos algo que o cliente gosta, que vai chamar a atenção do cliente. Então, estas análises te traz poder de decisão e você tomará decisões muito mais palpáveis do que sem estas análises. Por isso, é muito importante ter dados, ter informações, análises, indicadores, métricas, e isso faz a diferença, sim, no nosso quadro. Vamos entender. À medida que a inteligência de negócio subsidia da base ao processo, os vendedores aqui, eles conseguem o quê? Conseguem identificar em qual etapa da venda o lead está, o possível cliente está. Então, há necessidade de implementar e iterar ferramentas de analytics, de análises, capazes de segmentar, de dar insights, algumas ideias acerca de cada grupo de clientes e também aos vendedores, o que é extremamente importante. É possível trabalhar listas de leads, ou seja, possíveis clientes, que a gente chama de frias, que estão ali sendo maturadas, que estão sendo trabalhadas, possibilidades um pouco remotas, mas que a gente pode trabalhar e buscar lapidar esse diamante. Então, nós podemos trabalhar listas de leads frias ou estruturar etapas sustentadas em análises de dados, capaz de escalar o processo de vendas, converter mais clientes com o mesmo número de vendedores. A internet pode te ajudar também nisso. Esse incremento na produtividade, no entanto, depende do aculturamento do time acerca de novas tecnologias e rotinas empresariais. Esse time deve estar preparado para adentrar com vendas no contexto digital. E aí a sua empresa vai ser muito feliz financeiramente quando você tiver um time muito bem alinhado e um bom posicionamento nas redes. Pós-venda, importante? Muito. Para quê? Para retroalimentar o processo de vendas, vender de novo para quem você já vendeu, buscar a opinião dessa pessoa e melhorar. Entender as razões de evasão de uma solução, que a gente chama até de SaaS, Software as a Service, um software como um serviço. Isso poderá ampliar a assertividade da abordagem do time logo na etapa de pré-venda. Ou seja, eu vejo aquilo que eu preciso corrigir e eu busco melhorar sempre. Um exemplo, perceber que está atraindo o perfil de clientes errado. E como você faz isso? Com pós-venda. O que é pós-venda? Basicamente, falar com as pessoas que compraram de você.
E ferramentas. A sistematização dos dados não garante a eficiência e personalização do processo de atendimento. Para isso, nós precisamos ter um software de gestão do relacionamento com o cliente, que por sua vez possui a função de recolher e usar informações detalhadas sobre cada interação do cliente com a empresa, segundo Moore. Ou seja, informação é poder. Sendo assim, eu consigo entender melhor e trazer o melhor para o meu cliente e para a minha empresa, tendo ferramentas de análise e sabendo que informação é poder e ela fará toda a diferença. CRM. O que é esse CRM tão falado, tão divulgado, mas de fato, o que isso quer dizer e para que a gente vai usar? Veja no quadro. Para que nós possamos entrar no contexto de gestão de relacionamento com o nosso cliente, é importante entender que possuímos alguns softwares, sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. O que significa o CRM? CRM é o Customer Relationship Management, ou seja, gestão de relacionamento com o nosso cliente. Customer, cliente, relationship, relacionamento, management, gestão. Então, tradução, gestão de relacionamento com o cliente. Esse é o nosso famoso CRM. Ai, professora, é isso que quer dizer em português? É. Só a gente desmistificar, porque ele é muito útil e nós vamos aprender um pouco mais sobre ele. Então, nós vamos realizar a automação de forças de vendas, do call center, do marketing, como também gerenciar até mesmo catálogos online, se for assim que a empresa vende. Tem empresas que vendem por catálogos online. Carrinhos de compra, ver se houve abandono de carrinho, chamar a pessoa para comprar novamente, acompanhar as interações e preferências do nosso consumidor para uma venda ainda mais personalizada que vai encantar o nosso cliente, segundo o Santos de 2015 que coloca para a gente. Então, nosso CRM, aqui temos que refletir que existem soluções integradas de CRM no mercado, que consideram os diferentes pontos de contato da marca com o cliente, respeitando o formato de mediação, ou seja, do contato, que pode ser por e-mail, telefone, redes sociais, até o próprio chat. E aqui nós focamos no quê? Em ganhar escala. Nós queremos aqui ganhar escala. Tornar aquela empresa exponencializada no contexto digital. Então, para a gente ganhar uma escala na tratativa junto ao cliente, em como nós vamos nos relacionar com o nosso cliente, pensando no relacionamento empresa-cliente, é importante pensar qual é a melhor forma de valorizarmos e, literalmente, melhorarmos esta experiência do usuário, através da personalização em massa daquele atendimento, que conta com a ajuda da tecnologia, da informação, para que ela possa oferecer um relacionamento, uma tratativa, a forma de tratar o cliente que seja algo diferenciado, humanizado e que ela possa fazer isso em massa. Um grande exemplo que nós temos, como existe ali o relacionamento com o cliente que nós vemos, são, por exemplo, as respostas super divertidas da Netflix para os seus clientes, para os clientes dela. A gente vê ali o pessoal brincando, a Netflix tem uma resposta divertida, também agora na Antártica tem ótimas respostas para o cliente, sempre com cunho leve, divertido. Isso chama atenção, então isso também ajuda ali de uma boa gestão do relacionamento da empresa com os clientes também. Retomando, para a gente entender aqui este contexto, para a gente compreender melhor, temos aqui a capacitação. A estrutura de Inside Sales, ela depende de ampla capacitação do time, não somente em soft skills, pensando aí nestas habilidades,
como também em competências ligadas à análise de dados, que nós chamamos de hard skills. Também aqui para a gente conseguir esse entendimento, essa diferenciação. Então, para nós abordarmos o desenvolvimento de dados, para que isso seja viável, nós temos que construir listas, obter informação de clientes e possíveis clientes, leads, certo? Checagem de dados, atualização e varredura para validar os dados capturados anteriormente, estudar estes dados, porque informação é poder, dados se transformam em informação, conquista de novos clientes, tentativa de ir além da captura de dados de identificação, estreitando a relação da marca com o potencial cliente, fidelização dos clientes já existentes, construção da fidelidade através de database marketing, superando a conquista e buscando a retenção dos clientes, também dentro deste contexto. E assim nós vamos buscando trabalhar os dados para que nós possamos usufruir o máximo possível deste contexto a favor do nosso cliente. Inside Sales. Pensando agora sobre um contexto mais integrativo, falando sobre a integração, para a gente entender como estas vendas internas vão ser posicionadas com esta integração entre empresa e cliente, olha só no quadro. Primeiro de tudo, nós temos o BI. O que seria o BI, professora? O BI é o que nós chamamos de Business Intelligence. Este é o nosso BI aqui dentro do contexto. Logo, ele vai trazer pra gente aqui o fato de que agrupará atividades de captura, análise e tratamento de dados. Lembre-se que as novas exigências do mercado impelem as empresas de estarem atentas ao que os indivíduos comentam, compartilham e interagem na internet, certo? Por quê? Porque isso é importante. É importante conhecer o teu cliente também e o modus operandi dele dentro da internet também. Então, o Inside Sales, essa venda interna, aposta na forte integração entre marketing, ciência de dados e BI e Business Intelligence, essa inteligência voltada para os negócios, para ali realizar parcerias de negócios também. Então, aqui a gente tem que entender que as implicações de uma e outra área servem para acomodar as etapas de venda da melhor maneira possível para as etapas de compra com o cliente. Então, para a gente otimizar essa alocação de recursos, pensando em Inside Sales, nós vamos trabalhar na diminuição ou supressão das despesas, claro, relacionadas à visitação aos clientes. Por quê? Porque eu posso muito bem vender pela internet, eu não preciso ali ter o custo com deslocamento de um fornecedor, de um representante, alimentação, deslocamento, seguro. Eu posso fazer isso pela internet hoje em dia, as empresas enxergam isso também. Então, do ponto de vista da produtividade, enquanto na abordagem Field Sales, abordagem campo, a abordagem mais presencial, o vendedor consegue atender 3 clientes, por exemplo, no dia, devido ao tempo de cafezinho, almoço, deslocamento. Na abordagem Inside Sales, ou seja, dentro ali daquela venda, pensando em utilizar as redes, a internet, o mundo digital a seu favor, o mesmo vendedor poderia atender 10 empresas no mesmo dia e ter mais propensão a fechar mais vendas. Por quê? Porque ele conseguiu visitar mais pessoas. Logo, otimiza a alocação dos recursos que a empresa está ali disponibilizando. E a automatização da abordagem de Inside Sales permite escalar resultados sem a necessidade de multiplicar o número de pessoas contratadas,
só fazendo este rearranjo de abordagem. E a inteligência dos dados, quando revertida em ações por parte do time e alocação de investimento, ela aumenta as taxas de sucesso do negócio e também a exponencialidade da carteira de clientes. Pode atingir muitos mais clientes. Então, quanto maior o know-how, a expertise, o saber como fazer, o saber como, e a captura de dados convertidos em métricas, indicadores, maior a previsibilidade e a assertividade ao longo do processo de vendas, desde o pré até o meu pós-vendas. Então eu trabalho meu pré-venda, a minha pré-venda até o pós-venda. Então eu domino todo aquele processo e consigo posicionar a minha empresa no contexto digital. E aí nós vamos para o Inside Sales, que vai ter ali toda a base no contexto digital e vai alocar os recursos da melhor forma possível para nós buscarmos angariar e fidelizar mais clientes. Tríade Inside Sales. O que é essa tríade e como será que ela está organizada? Quais são os seus pontos base, os seus pontos principais e como será que nós podemos desmistificar este contexto e utilizar a nosso favor? Indo ao quadro, para que nós possamos compreender um pouco mais aqui sobre a jornada do nosso cliente. É importante, primeiro, conhecendo muito bem o nosso consumidor, a marca ela poderá construir laços mais estreitos com ele. Tal inteligência também permite uma atuação muito mais consciente, que vai respeitar inclusive a etapa do processo de compra que o consumidor se encontra no momento. Então a gente tem que pensar em toda a jornada do meu cliente, quando ele entra em contato comigo, ou quando ele entra na minha loja, no contexto digital, quando ele entra ali na minha plataforma, no meu site, quando ele abre o meu e-mail. Eu tenho que pensar em todo esse contexto. Para quê? Para que eu possa compreender a jornada do meu cliente e deixá-la agradável ao meu cliente. Então não faz sentido eu disparar as mesmas mensagens para o consumidor que ainda está em contato inicial com a minha empresa e mandar aquela mesma mensagem para a pessoa que está me conhecendo pela primeira vez do que eu vou mandar para aquele cliente que já me conhece, que já é reincidente, que é um cliente fiel. Ou seja, eu preciso falar com as pessoas de forma diferente. Por quê? Porque uma pessoa está me conhecendo agora, a outra já me conhece, já conhece o meu produto. Então eu também tenho que entender ali em qual patamar o meu cliente está, porque eu preciso adequar a minha comunicação com este cliente, em qual momento que ele está ali vivenciando do contexto da minha empresa. Logo, eu tenho que pensar então na tríade dentro do Inside Sales para eu melhorar cada vez mais a jornada do meu cliente. Então aqui eu tenho Inside Sales, vendas internas. Eu vou pensar na minha tríade baseada em pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, quando eu trabalho aqui com pessoas, eu vou pensar em atenção ao comportamento que muda, alguns resultados. Isso pode comprometer o sucesso da abordagem. Quando eu penso sobre meus processos, eu vou pensar na cadência de etapas que vão envolver pré-venda, a venda em si e o pós-venda. E quando eu penso sobre tecnologia, eu vou pensar sobre as ferramentas que vão dar base ao meu time, com dados segmentados, com a gestão de insights, para dar base ali à tomada de decisão da minha equipe. Então, se eu focar em sensibilizar as pessoas sobre os benefícios de um programa de gestão do relacionamento com o cliente, com o consumidor, como um CRM, isso será primordial para que eu possa sustentar o processo, para implantar e garantir um retorno
melhor sobre aquele investimento, um ROI melhor do programa em si. Isso vai depender da integração da ferramenta à minha rotina profissional, a como eu vou usar os dados para converter isso em clientes e daí focar em fidelizar os meus clientes. É assim que a gente trabalha com a tríade, a nossa tríade de Inside Sales, combinado? Então, pensando em pessoas, eu preciso ter uma cultura organizacional que vá abraçar isso. Então, a cultura organizacional ela tem que estar preparada para a incorporação de novas formas de fazer e de acontecer. Então, a contratação de pessoas precisa conversar com as estratégias de médio e longo prazo da empresa. Eu preciso de pessoas que tenham o meu perfil e os mesmos objetivos e que abracem os objetivos da minha empresa, as estratégias que eu irei adotar para tal. Pois as pessoas que possuem perfil aderente à transformação digital poderão contribuir e também multiplicar os novos processos que nós estaremos imersos aqui. E olha só um ponto importante aqui para nós. A modelagem das etapas de vendas, plotada no CRM, ela não pode ser engessada. Por quê? Porque o cliente muda, então a minha gestão do relacionamento com o consumidor, com o meu cliente, também precisa mudar em tempo hábil. E eu preciso sempre estar atento, atenta ao meu cliente. Então, além de aproximar a forma como a empresa quer vender da forma como o cliente efetivamente compra ou quer comprar, que é a nossa jornada do cliente, considerando gatilhos e gaps de informação também, é preciso fazer o quê? Empoderar os meus vendedores, motivar esse pessoal para trazer novos insights, novas ideias, ou ainda para identificar, para mover os leads, possíveis clientes, para diferentes etapas do processo de vendas, para que cada um deles tenha um atendimento mais personalizado de acordo com o nível de conhecimento, o nível de consciência sobre o meu produto. Se for uma pessoa que está conhecendo agora, uma abordagem. Se for uma pessoa que já conhece muito, outra abordagem. E também necessidade de iterar e medir todos os processos de forma contínua, ou seja, sempre acompanhá-los para que nós possamos sempre ter qualidade dentro destes processos. E aí a tríade trabalha com todos os seus pontos equilibrados e a empresa tem muito a ganhar. Como será que nós podemos pensar sobre fidelização de clientes em um contexto prático? E é nesse aspecto que eu trago um estudo de caso a você. Nós vamos trabalhar agora os sorvetes veganos Gwen. Como será que essa marca vai se posicionar? Indo ao quadro, para a gente entender aqui, vamos lá. Sorvetes veganos Gwen. Situação aqui para a gente poder entender o contexto. Após implantação de um novo sistema de vendas que negava o anterior, que antes era o field sales, ou seja, antes os representantes da marca iam até os possíveis clientes, se deslocavam fisicamente. Então, o Gustavo, ele recebeu reclamações de clientes já estabelecidos, acostumados com essa rotina. Ou seja, os clientes estavam acostumados em sempre esperar lá na loja deles, na lanchonete, no bistrô, no restaurante. O pessoal estava já acostumado a esperar os vendedores da marca Gwen. Então, esta rotina de presencialidade do field sales, né, uma venda presencial dos vendedores, era aquilo que os clientes aguardavam. Por quê? Porque era o modelo que eles estavam acostumados aqui da marca Gwen. Como consultor externo, você poderá, ou consultor externo, claro, né, pessoal? Você pode colocar algumas diretrizes e alternativas para o Gustavo, que é ali a pessoa que encabeça este formato de vendas na Gwen. Então, neste processo de discovery, de descoberta do melhor formato de vendas possível para o negócio de sorvetes veganos,
nós vamos aqui fazer um trabalho de compreensão para auxiliarmos o Gustavo nessa jornada. Por quê? Porque ele quer vender no novo formato. O novo formato dele, Inside Sales. Qual era o formato usual? Field Sales, ou seja, vendas ali físicas, presenciais. As pessoas iam até a loja, conversavam com o dono do estabelecimento, já vendiam sorvetes, e era ali um contexto tete a tete, né? A pessoa se via, estavam ali conversando, mas isso vai mudar. E como que a gente vai ajudar o Gustavo a adaptar os seus clientes a este novo contexto, a este novo formato? Será que os clientes vão gostar? Será que nós teremos muitos entraves? Veja só no quadro. Então, é importante aqui que o Gustavo reflita. Empreender mudanças sempre em posse de dados que sustentem as decisões é uma coisa. Se ele pensa, vamos fazer assim porque os dados apontam que esse é o futuro. Mas para o teu cliente é importante focar no teu público-alvo também. Então o foco é sensibilizar a equipe acerca dos resultados esperados frente aos resultados já alcançados. Então aqui não é só conscientizar o cliente, é motivar a tua equipe de vendas. Você quer que o pessoal venda pelo digital? Ótimo! Beleza, compreendido, vamos nessa. Ok? Calma. Por quê, professora? Primeiro, você precisa treinar essas pessoas, capacitá-las, fazê-las entender esse novo formato, auxiliá-las para um período de testes e treino. Manter ali aquele bom andamento através de indicadores, acompanhamento de métricas, ir ali acompanhando os processos, para que estes vendedores saibam também se posicionar no contexto digital, pensando em inside sales. Por quê? Porque antes eles estavam acostumados a conversar com a pessoa por outro mecanismo, ou seja, cara a cara. Fazer ali a field sales, uma venda presencial. Então, para migrar essa sua equipe, você também precisa trabalhar na equipe. Motivar a equipe, explicar o porquê daquilo, mostrar os benefícios e acompanhá-la, dar suporte à sua equipe. E aí sim, você vai começar a mudar toda a cultura e caminhar para um novo contexto. Agora, mudar assim do dia para a noite, fala pessoal, vai lá e faz. Não é assim que funciona. Nós lidamos com pessoas, seres humanos, demandam respeito. Então nós precisamos humanizar esse processo, explicar para o pessoal, ter uma boa comunicação, treinar, capacitar, deixar tudo bem alinhado, para a gente partir para uma bateria de testes até que aquilo dê certo. Mas é sempre muito importante dar suporte para a tua equipe. Retomando, para a gente entender aqui. É importante também retomar algumas atividades presenciais, o Field Sales, em combinação com a estrutura do Inside Sales, ou seja, não fazer as coisas do dia para a noite, mas ter um processo migratório até todos se adaptarem, tanto vendedores quanto clientes, refinando as etapas estritamente necessárias para não aumentar novamente ali o CAC. Combinado? Então tem que trabalhar aí para que tudo fique muito bem alinhado entre as partes, para que ninguém fique ali fazendo aquilo que não está entendendo, para que haja ali um entendimento e, claro, um custo pertinente, o nosso CAC, né? O custo de aquisição por cliente, por possível consumidor ali no contexto, combinado? E além disso, rodar capacitações para sensibilizar o time, meus vendedores, acerca dos resultados esperados com o novo sistema híbrido de atuação dos vendedores, promovendo a transformação digital necessária para garantir perenidade, sustentabilidade do meu negócio a longo prazo. Então, para tudo precisa de um processo. Até para mudar as coisas é importante ter uma linha de raciocínio para que todos estejam bem inseridos e bem localizados dentro daquele processo de mudança. Vai mudar do presencial para o digital, do físico para o meio virtual? Precisamos ter sempre ali compreensão, respeito, esclarecimento e, acima de tudo, um pouquinho de noção para entendermos que as pessoas precisam de direcionamento, treinamento e tá tudo bem. E é sobre isso.
Brincadeiras à parte, é só pra gente entender. Quando nós lidamos com pessoas e mudanças, é sempre importante termos tudo muito bem comunicado e também muito claro. E agora chegamos a mais um momento de interação. Veja só a colocação que eu trago para você dentro do nosso quadro. Para que nós possamos aqui interagir, vamos pensar qual a sua experiência com o home office, seja para trabalho ou também para os estudos. Como está a sua adaptação e como foi a sua experiência ou está sendo? Traga aqui a sua colocação e traga também as suas questões, dúvidas, posicionamentos. Eu já vi aqui que vocês mandaram algumas questões para a professora e logo aqui depois do período de compilação das dúvidas, eu já venho para responder aqui para vocês. Combinado? Então, 2 minutinhos, tragam mais dúvidas, traga a sua reflexão sobre a interação e eu já volto. Participa! Então, retomando aqui do nosso momento de interação, com certeza muitos de vocês tiveram ali essa experiência com o home office. Muitas pessoas se adaptaram, outras tiveram um pouco mais de dificuldade para entrar aí neste modelo tão diferenciado. Mas para toda mudança é importante paciência, esclarecimento, respeito e um pouquinho de tempo para as coisas começarem a se encaixar, não é verdade? E eu tenho aqui uma colocação bem interessante que vocês trouxeram para a professora de Sobral, no Ceará. Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Obrigada pela contribuição. Olha só, professora, se é tão importante a fidelização de clientes, qual é a sua opinião sobre que a maior parte da base de clientes de uma empresa está na base de clientes inativos? Como converter um ex-cliente em um cliente novamente? Alguma sugestão? Sim, com certeza. A sugestão é a seguinte: contate essas pessoas. Faça ali um pós-venda um pouco depois, mas contate as pessoas. Converse com as pessoas, seja por meio físico, presencial, um field sale, ou à distância, inside sale. Converse com as pessoas. É isso que faz as coisas serem diferentes. Pessoas conversam com pessoas. Até quando nós vamos ali trabalhar com um chatbot, nós queremos essa humanização. Por quê? Porque é importante para o ser humano. Então, por que não contatar essas pessoas, ligar, conversar com elas, mostrar que você está ali, que você tem boas promoções, que você tem ali um produto interessante para esse possível cliente? Ouça as pessoas, compreenda o que elas precisam, o que elas querem te dizer. Seja uma pessoa que se conecta, que conversa, que vende para as pessoas. E aí a mudança começa a acontecer. Porque independente do meio que você escolher, se for um meio físico, se for por call center, se for por e-mail, se for por qualquer meio digitalizado, o fato de existir humanização faz toda a diferença e quebra as objeções. Converse com as pessoas, faz a diferença. Combinado? Então, a dica que eu tenho é essa. Combinado? Converse com
pessoas. Pessoas conversam com pessoas. E isso faz toda a diferença, independente do meio que você estiver inserido. Combinado? Eu tenho certeza que se você aplicar isso, você vai colher bons frutos e vai notar a diferença também. Customer Success. Palavras em inglês podem assustar, mas quando a gente entende a tradução, a gente vê que não é para assustar, mas para trazer desenvolvimento e também agregar aos nossos conhecimentos. Para a gente entender mais, vamos ao quadro? Olha só, Customer Success. Success, sucesso. Customer, meu cliente, meu consumidor. Como eu posso garantir sucesso para o meu cliente, para o meu consumidor, ter sucesso em relação a este, ser bem-sucedida em relação ao mesmo, a mesma. Como isso pode funcionar, professora? Vamos aqui compreender melhor. Veja só, Customer Success é a filosofia e a unidade organizacional que impulsiona o sucesso do meu cliente, segundo Steinman, Murphy e Mehta. Ou seja, há um esforço em integrar diferentes áreas do negócio, da minha empresa, para sustentar e iterar a entrega de valor percebida pelo meu cliente. Eu quero entregar valor para o meu cliente para garantir o sucesso do mesmo. Logo, o papel da área de CS, que é o Customer Success, que nós vamos trabalhar aqui, o papel desta área reside, meus queridos e minhas queridas, em garantir que o cliente bem-sucedido continue cliente, compre mais de mim e traga amigos. Sabe quando você faz aquele cadastro no banco online? Indique para os amigos. Ou então quando você entra numa rede social e pede para você indicar amigos e você ganha desconto, até um valor ali para cada indicação, é nesse sentido. Essa é a importância eminente dessa área em decorrência do alto custo de atração de novos clientes. Por quê? Porque custa dinheiro atrair clientes. E o foco desta indicação, deste chamado, é para baratear. Por quê? Porque a gente confia nas pessoas. Se é um amigo, eu confio, por isso que ele está me chamando para participar, que interessante. E isso acaba sendo atrativo e valoroso para as organizações, pois simplesmente não compensa canalizar esforços somente para atrair o meu cliente e negligenciar a retenção do mesmo. Por quê? Porque é caro atrair. Se eu já atraí, já fiz uma venda, eu preciso reter o meu cliente para mantê-lo comigo, porque custou para atrair esse cliente, então eu tenho que mantê-lo comigo. É muito mais válido do que eu sempre ter que reter novos clientes. Eu posso então manter os que eu já tenho. Logo, para isso eu preciso criar uma cultura. E apesar de existirem áreas específicas de Customer Success, é importante que a cultura organizacional seja favorável e aberta a esse direcionamento estratégico, a esse sucesso. E segundo Steinman, Murphy e Mehta, de cima para baixo, e que na linha do tempo passe a integrar a atuação de todos dentro da empresa. Aí eu crio uma cultura voltada para trazer este sucesso, este success para o meu cliente. Pensando no meu cliente, eu tenho que conhecê-lo. Eis aqui minha persona. Caso os esforços do time de marketing estejam direcionados para a persona errada, para o público-alvo errado, ai meu Deus, muito dinheiro envolvido, muito tempo, muita pesquisa para você ficar encantando o público-alvo errado. O negócio não consegue garantir o sucesso do cliente na entrega do serviço. Por quê? Porque não é o cliente certo para o seu serviço, para o seu produto. E isso acontece porque simplesmente para aquele grupo de consumidores a solução perde o apelo após o processo de onboarding, aumentando a taxa de churn, que é a evasão do cliente. Você vê muito cliente saindo, ou seja, cliente errado para o seu produto. Então a gente precisa conhecer para quem nós estamos falando, atrair e reter o cliente certo.
fidelização. Não só atrair o cliente, mas também retê-lo. Atrair o cliente custa investimento para a tua empresa. Então, é muito mais simples e rentável você fidelizar o cliente que você já possui do que toda vez ter que atrair novos clientes. As empresas crescem como? Quando você atrai novos clientes, sim, mas retém os que você já possui. E aí você tem ali um mercado grande para vender. Então não é apenas fazer uma venda e nunca mais ver aquele cliente. O foco é você vender mais de uma vez para um cliente que você já atraiu. Ou seja, fidelizá-lo. Indo ao quadro. Para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a nossa fidelização e para que isso fique claro para a gente, duas categorias de lealdade nós temos aqui. Quais seriam elas? Professora, vamos aqui entender um pouquinho sobre este contexto. Primeiro, comportamental. Categoria de lealdade que é comportamental, que é aquela atrelada à conveniência, em que a elasticidade do preço é menor. É conveniente para mim comprar e eu compro. E também a lealdade atitudinal, ligada a aspectos emocionais da relação cliente-marca. Ou seja, me leva a ter a atitude de comprar um produto daquela marca, certo? Então eu tenho essas duas formas. A área então de Customer Success busca construir e sustentar a segunda categoria, atitudinal. Apesar de poucas marcas atingirem esse patamar de relacionamento com o cliente, como por exemplo no caso da Apple. Por quê? Porque as pessoas têm aspectos emocionais de relação com a marca. Elas amam a marca, elas gostam, elas se sentem bem, elas têm aquele sentimento em relação à marca, por exemplo. Então isso acontece porque em um cenário de intensa competição, pessoas consumidoras detêm informação suficiente para tomarem decisões de compra conscientes. Elas tomam a decisão de forma consciente, ao passo que também podem recomendar ou também falar sobre o produto ou serviço dentro do núcleo, do contexto que elas estão inseridas. Então, eles falam sobre a marca. É importante a gente entender que existe aqui comunicação. Então, aproximar a comunicação acerca da proposta de valor, daquilo que é realmente entregue, é uma postura honesta e transparente, a qual diminui as chances do cliente ser um detrator do serviço. Por quê? Porque a questão ali voltada para as expectativas do cliente em relação àquilo que ele recebeu, a entrega, estão alinhadas. Então, o overload de informações, aquele acúmulo de informações, a gente tem que pensar. Uma edição típica de dia de semana do New York Times contém mais informações do que o inglês comum do século XVII obtinha durante a vida inteira, segundo Adler. Ou seja, hoje nós estamos numa sessão de overload, ou seja, muita informação na nossa cabeça o tempo todo, muitas decisões, muitos contextos, e a comunicação tem que estar alinhada, porque à medida que o onboarding do cliente acontece, as informações precisam ser cadenciadas de acordo com a necessidade dele, ou seja, ele vai guardar na mente dele aquilo que for do interesse dele, como nós também fazemos. Logo, é de suma importância percorrer possíveis trilhas de navegação
da sua plataforma de cursos online, por exemplo, para identificar gaps, deslocamentos, excesso de informação. Ou seja, por que as pessoas gostam tanto da Apple, por exemplo? Porque o sistema, ele é prático. Porque as pessoas gostam da facilidade que o celular traz, até mesmo pensando ali nos sistemas de iOS ou Android, porque são práticos e claros, trazem clareza, ajudam as pessoas a organizar informações. Logo, pensando aqui no sucesso do nosso cliente, nós temos dois contextos. Nós temos o UI e o UX. O que a gente tem que entender? O nosso UI vai ser uma User Interface, uma interface de usuário. Não é UI, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, é UI. E temos também o UX, que vai aqui trabalhar ali com um contexto de User Experience. Vai trabalhar também aqui o contexto voltado para esta experiência de quem? Do meu usuário. Eu quero entender a experiência para ter aqui um sucesso voltado para o meu cliente, para o meu consumidor. Então vamos lá. A área de Customer Success, pensando aqui neste sucesso, né, o success, poderia atuar em parceria com um time de produto e pensar aqui numa interface do usuário, na experiência do usuário, o meu UI e UX, User Interface e também User Experience, dependendo do modelo de negócios. Então essa interface que vai auxiliar na jornada do meu cliente dentro da minha plataforma, por exemplo, dentro do meu site, eu sei por onde o meu cliente vai caminhar, ele vai fazer login, ele vai se cadastrar, daí faz o login dele, daí ele vai aqui comprar comigo, daí eu tenho que analisar o carrinho, a forma de pagamento, ele acompanha da entrega dele, eu sei como essa interface funciona, eu quero saber como o meu usuário caminha dentro dela, a experiência dele aqui dentro. Então, estas áreas de UI e UX, e pensando no Customer Success, é ainda maior. Dentre os principais motivos de abandono de carrinho estão falta de confiança no site, checkout muito complicado, prazo de entrega conflitante e valor de frete que o cliente não gosta. Em alguns casos, então a gente tem que deixar o quê? A interface do usuário muito mais facilitada e a experiência dele dentro do meu site também. Então, pensando aqui no contexto digital, a tradução da jornada do cliente em números é uma possibilidade real. E à medida que o profissional de Customer Success conhece os números de cada etapa dessa jornada, da experiência do usuário, da interface do usuário nesse contexto, maior segurança em atuar com alavancas ao longo do processo você terá. Porque você conhece o cliente, então você sabe o que você tem que fazer para melhorar a vivência dele na tua empresa, no teu site, no teu aplicativo. Então a satisfação do cliente não é sinônimo de sucesso do cliente. Ah, tá satisfeito. Calma. O cliente ele pode estar satisfeito com a solução adquirida, mas ainda não conseguiu tangibilizar o potencial em seu negócio, na empresa dele. Tem que tangibilizar aquele sucesso. É nesse gap, nessa lacuna, que o sucesso do meu cliente, o Customer Success, ele entra para evangelizar os clientes. No sentido aqui de fazer com que o cliente se sinta bem dentro da tua empresa, do teu site. E terá a proposta de valor entregue pela empresa, pois coleta oportunidades de melhoria diretamente dos clientes através de tech, do automatizado, de low, do padronizado, de high touch, o personalizado, pensando no atendimento do meu cliente. Então, qual seria o profissional voltado para o meu
Customer Success, orientação a dados, para ter informação, a resultados, visão estratégica a longo prazo, pensamento crítico e, claro, acima de tudo, resiliência para saber se posicionar e saber lidar com momentos de crise, momentos difíceis e, mesmo assim, ofertar o melhor. Customer Experience. Experiência do meu cliente, do meu consumidor, experiência daquela pessoa em relação à minha plataforma, ao meu site, ao meu aplicativo, dentro da minha empresa. Como será que eu posso utilizar isso para fidelizar clientes? Indo ao quadro. Para nós entendermos primeiro o Customer Experience, o CX, nós temos que entender, primeiro de tudo, a seguinte questão. O conceito de CX refere-se à aderência dos processos internos ao atendimento ágil, lean e produtivo da jornada do meu cliente. Tal aderência depende diretamente dos colaboradores, no que tange a melhor jornada possível para o meu cliente. Deixar aquilo agradável para o meu cliente. Então, o CX ele não é sinônimo de Customer Success ou de User Experience. O que ele é? Ele foca em garantir o sucesso do cliente, supera a entrega do maior valor possível, pois talvez a empresa precise suportar o cliente no atingimento do seu objetivo, no lugar de simplesmente cuidar da experiência em si. Por outro lado, a User Experience cuida da experiência do meu cliente com o produto, com o site, com o aplicativo. Então a gente não pode confundir aí o meu Customer Success e o meu User Experience, porque aqui nós vamos trabalhar o Customer Experience, pensando na aderência destes processos à jornada do meu cliente. Então, veja só, foco das empresas brasileiras da década de 70 em diante. Então, primeiramente, o foco aqui entre 60 e 70, produção. Lá para os anos 80, produto, 90, marketing e vendas. Anos 2000, foco no cliente. Lá para a década de 2010, pensando nesta época, foco do cliente. Primeiro era no cliente, depois do cliente, os interesses do cliente. E na nossa atualidade, Customer Experience, a experiência do meu cliente, e Customer Success, o sucesso do meu cliente em relação a isso, criar valor para o meu cliente. É assim que as empresas se posicionam na atualidade, criando valor para os seus clientes. Customer Oriented, orientação para o meu cliente, para o meu consumidor. Como será que isso se encaixa para o meu cliente e ajuda as empresas hoje em dia? Indo para o nosso quadro, eu tenho aqui um ponto importante para que nós possamos avaliar. Veja só, este contexto aqui. A organização orientada ao cliente tende a garantir um Lifetime Value, o nosso LTV, ou seja, valor a longo prazo. E o foco desse Lifetime Value é que ele seja mais atrativo, que a empresa ofereça valor a longo prazo no produto ou serviço para encantar o cliente, atrair, reter e fazer com que o cliente continue consumindo de você. Combinado? Então, o Lifetime Value, o foco é que ele seja mais atrativo, que inclusive contribui para a perenidade e sustentabilidade do negócio, ou seja, que a empresa dure ali por muitos e muitos anos vendendo e sendo lucrativa no mercado. Além disso, compensa o custo de aquisição de novos clientes e fomenta o brand advocacy, que é quando a pessoa defende a marca, tão pertinente no cenário de hiperconexão e interação que nós vivemos em decorrência da internet hoje em dia.
Então aqui nós temos algumas áreas, por exemplo, na área comercial, integrando uma ferramenta de CRM, que é o Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente, mais robusta, nós podemos focar na sensibilização de todo o time para melhorar todos os touch points, os pontos principais ali com o cliente e capturar vários insights, várias ideias que servirão de input para retroalimentar o portfólio de produtos, de entradas, tá pessoal? Entradas. Para alimentar aquele portfólio, novas ideias, novos ares. A área de desenvolvimento de produto, pouco ágil e pouco responsiva com relação às demandas colocadas pelo cliente. Nós precisamos compreender isso para melhorar. E a primeira área, ela ficaria engessada, sem poder responder de forma assertiva e proativa os clientes. Então a empresa, por sua vez, ela não seria encarada como customer oriented, orientada para o cliente, por apresentar gaps, ter falhas internas que vão inviabilizar a entrega de valor para o mercado. Ou seja, muitas vezes a empresa tem tanto problema interno que ela não consegue focar e ver que a função dela é voltada para o cliente, orientada para ofertar valor para o cliente, e ela fica perdida, engessada. E quando a empresa perde o foco em algo tão importante que a entrega de valor dela para o cliente, nós precisamos corrigir isso para ontem, porque é um indício ali, de queda de vendas. Infelizmente, algumas empresas caminham para falência, não é isso que a gente quer. Então é sempre importante estar atento e saber o que a empresa oferece. Vamos fazer o melhor, porque nós sabemos quem atendemos e fazemos isso da melhor maneira possível. Retomando, vimos então aqui a importância de ter a orientação para o nosso cliente e entender a jornada do nosso cliente. Engajamento, descoberta e aproximação da marca, educação, sensibilizar com relação ao problema, pesquisa, busca e comparação de soluções, avaliação, percepção quanto aos requisitos, justificativa com relação ao valor, compra, aquela transação, adoção, uso e aculturamento, retenção, satisfação e percepção de sucesso, expansão, upsell e também cross-sell, apoio, lealdade e advocate. Para a gente aqui entender a jornada do nosso cliente nesse contexto e focar em um mindset ágil, pensando neste mindset digital, mais prático, claro e voltado para o meu cliente. O mindset digital refere-se à capacidade de enxergar as possibilidades do mercado de acordo com novas regras que estão se estabelecendo. Focar na experiência do cliente, entender a sua jornada, são dois aspectos fundamentais aqui no contexto. Veja só, o que o Google faria? Jeff Jarvis, quem poderia imaginar que um serviço gratuito de classificados poderia ter um efeito tão profundo e permanente sobre toda a indústria jornalística? Que crianças com câmeras e conexões de internet pudessem reunir públicos maiores que as redes de televisão. Que eremitas com teclados pudessem derrubar políticos e empresas. E que pessoas sem formação acadêmica pudessem criar empresas que valeriam bilhões. Esse é o contexto que a internet nos traz e a gente pode perceber na nossa atualidade. Então nós precisamos cuidar do cliente e saber falar com este mesmo no contexto digitalizado. Como trazer conhecimentos e habilidades para o contexto prático e entender um pouco mais sobre estas ações de engajamento do consumidor que fidelizam o cliente. Para entendermos melhor, temos mais aqui um contexto importante que é o nosso estudo de caso, indo ao quadro LDJ, Lightning Decision Jam. Como isso funciona? Pensando no nosso Lightning Decision Jam. É uma forma aqui também de compilarmos ideias e possibilidades que vão fazer a diferença dentro da nossa organização. Então, como nós precisamos pensar
sobre este contexto. Pensando no nosso LDJ, o que ele é? Ele basicamente é um método, é uma forma aqui que nós vamos utilizar para termos insights, ideias, combinado? Então isso vai nos auxiliar neste contexto, para que depois essas ideias sejam aqui testadas com o meu cliente, com pessoas. Porque é importante saber que as empresas vão se conectar com pessoas. Então, como a gente faz isso? Por onde começamos aqui dentro desse contexto? Vamos lá. Primeiro, realizar um brainstorming invertido. A gente viu aqui que o brainstorming é aquela tempestade de ideias. Então, primeiro nós vamos aqui ter alguns pontos para analisar. Então, depois a gente vem para a votação. E depois nós pensaremos, como poderíamos fazer diferente, fazer de um jeito inovador, fazer de outro formato, como poderíamos? Depois nós vamos pensar na matriz de esforço versus impacto, disso que nós vamos testar no nosso cliente, na nossa persona. E por fim montar um storyboard, um quadro ali de textos, ideias, frases, de histórias, para que nós possamos até mesmo transformar em um histórico para nos auxiliar neste contexto. E muitas vezes para testarmos algo para a nossa persona e avaliarmos o sucesso daquilo, podemos utilizar o LDJ, que é o nosso Lightning Decision Jam. Combinado? E assim vamos ter ali insights que vão literalmente iluminar as nossas decisões dentro de um determinado contexto e ajudarem muito as organizações na atualidade. Chegamos a mais um momento de interação. Aproveite e traga suas dúvidas, questões, colocações e também o seu pensamento sobre a interação, veja só. Comente sua experiência com o suporte ao cliente. Você sabe qual a diferença entre o suporte ao cliente e o nosso Customer Success, na sua opinião? Então traga aqui o seu posicionamento, a professora vai deixar aqui pra gente 3 a 4 minutinhos, pode ser? Então aproveita, participe, eu já retomo.
Olá pessoal, retomando então da nossa interação, qual será a diferença? E para esclarecer isso, veja o quadro. Para a gente esclarecer a diferença entre suporte ao cliente e o nosso Customer Success. Pensando sobre as finanças, aqui no nosso CS, nós vamos trabalhar um indutor de receita, pensando na receita financeira. Já no suporte ao cliente, no centro de custos. Em ação, aqui no CS é algo mais proativo, já no suporte ao cliente reativo, nós vamos responder a uma solicitação que o cliente já está tendo, nós vamos dar ali suporte a ele. Enquanto no nosso CS nós vamos focar em fazer daquilo algo positivo para que quando o cliente experimente, ele goste. Métricas voltadas para o sucesso, já no suporte voltada para a eficiência. Modelo focado na análise de dados, no nosso suporte ao cliente intensivo em pessoas, focando em ajudar o nosso cliente, literalmente, dar suporte ao mesmo. Por fim, objetivos, no nosso CS preditivo, antes daquilo acontecer, e no nosso suporte responsivo, respondendo a dúvidas, indagações e alguma colocação que o nosso cliente tenha. E assim a gente entende bastante as diferenças para que quando formos para a prática, tirarmos isso de letra. E agora chegamos ao nosso recapitulando para retomar todos os pontos importantes que falamos na aula de hoje. Indo ao quadro rapidamente. Hoje nós tivemos a oportunidade aqui de falar um pouco sobre como fidelizar o consumidor. Então nós falamos sobre inside sales, entendemos sobre o ticket médio, ferramentas de analytics, de análises, a importância de pós-venda, a importância de gestão do relacionamento com o cliente, nosso CRM. Nós compreendemos como integrar o Inside Sales com o Business Intelligence, nosso BI. Aprendemos sobre a tríade do Inside Sales, baseada em pessoas, processos e também tecnologia. Vimos casos práticos para a gente aplicar isso, cada um dos nossos conceitos, Customer Success. Aprendemos também sobre fidelização, sobre User Interface, a interface, User Experience. Nós falamos bastante sobre Customer Experience, entendemos o Customer Oriented, jornada do nosso cliente, mindset digital. Então, pessoal, todos estes pontos que nós trabalhamos, temos muitos termos em inglês que são derivados aí de teorias que são estrangeiras, mas entendemos a fundo o que cada uma delas quer nos dizer e como isso também pode nos auxiliar e fazer com que nós possamos nos posicionar como bons colaboradores, ótimos profissionais dentro aí do contexto digital, pensando em ações de engajamento ao nosso cliente, formas de fidelizar o nosso cliente, de fazer todo esse contexto muito mais fortalecido e nos posicionarmos como referência e de forma diferenciada perante a concorrência também neste mesmo modelo, combinado? Então tivemos a oportunidade de conversar, de entender vários aspectos, várias colocações e posicionamentos, entendemos ali a dimensão e a força que hoje o digital possui. E como você se posiciona no digital é o que fará toda a diferença. Então é importante compreender esse contexto, entender como isso caminhará para que você possa posicionar bem empresas, profissionais, influenciadores e saber como lidar, como conversar, como tratar com o cliente, com o consumidor. Então é importante saber o quanto a comunicação é forte e sempre lembrar que pessoas conversam com pessoas, independente do meio, como por exemplo o meio digital, como nós estamos aqui agora, mas não devemos esquecer que existe uma pessoa aqui, existe uma pessoa aí, e pessoas conversam com pessoas, e a humanização neste contexto digital é que fará toda a diferença. E aqui eu me despeço, fiquem bem sempre e sempre focando nos estudos. Um grande beijo, fiquem com Deus, com saúde e quem sabe até uma próxima. Tchau!